Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL com IA. E nesta aula, já que nós aprendemos a estrutura básica de um robô, aonde chamar os indicadores, nós vamos estudar as principais funções de backtest, tá? Buy at market, sell to cover limit. Então, nós vamos entender quais são os tipos de ordens que a gente pode utilizar para funções de backtest e como aplicá-las para criar robôs, né? E enviar as ordens corretas da forma correta. Porque se eu enviar uma ordem limit, por exemplo, eu teria que enviar uma ordem by stop, você precisa entender essa diferença de qual ordem usar em que momento para sua estratégia. Então, eu vou falar aqui, ótimo, obrigado. Vamos agradecer a ele, né? Vamos ser gentil. Apesar de ser uma inteligência artificial, ela não tá nem aí. Então, eu vou falar assim, fale agora sobre as funções de envio de ordens, né? Muito importante isso, para a gente poder entender como cada ordem funciona e estudar isso, né? Olha lá. Vamos aguardar ele terminar de preencher isso, terminar de pensar, para a gente poder explicar cada uma aqui. E aí, base nisso, a gente avançar nos nossos estudos. Essa é uma aula muito importante para você que está iniciando, que não conhece sobre NTSL, não conhece sobre o mercado, né? O intuito sempre vai ser explicar a você como você deve estudar com IA e aí você aplicar esses conceitos técnicos no editor, né? Posso escrever aqui código por código, ensinar? Posso, e é isso que eu estou fazendo, só que com base na IA, para que quando você queira você tenha uma ideia diferente, você utilize esse raciocínio que eu estou usando para usar a IA para te ajudar a desenhar e escrever seu código, tá? Tô te passando todo um conteúdo desde o zero. Com isso aqui, se você seguir passo a passo, você vai conseguir criar o seu robô de graça, sem precisar contratar um programador. Se caso quiser contratar também, pode entrar no nosso site que a gente desenvolve para você, tá? Então, terminou, filho? Terminou. Então, primeira ordem que nós temos. Nós temos as ordens é, aqui. Deixa eu ver aqui como que ele organizou isso. Vou falar assim para ele: separe as ordens de entrada e saída, que nós chamamos de ordens sintéticas, que são ordens ali oco, né, basicamente. Então, separe as ordens de entrada e as ordens de saída sintéticas para a gente poder entender. Porque aqui, ó, o que que ele fez? Ele me deu todas as ordens, né? Mas aqui, ó, entrada mercado, né? Compra mercado, venda mercado, tá? Aí ele deu saída mercado e saída de compra mercado, né? E saída de venda mercado. Eu quero que ele separe primeiro as entradas e depois as saídas, porque vai facilitar a nossa interpretação para que nós possamos juntos entender, né? Qual é a diferença das ordens de entrada e qual é a diferença das ordens de saída. Isso é extremamente importante para a gente definir, né, qual função usar. É, vamos aguardar ele terminar aqui de pensar e a gente já começa a entender. Ó. E ainda ele deu um exemplo de mais um código. Olha que legal, né, cara? Beleza. Então você tem vários exemplos, você tem várias funções que você pode pedir para ele. Tudo vai depender de como você pergunta para ele. O seu resultado vai depender de fato de como você pergunta para a IA, para ela poder definir isso para você, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui em NTSL podemos separar ordens, né? Podemos separar ordens em dois tipos principais, que foi o que eu disse: ordens de entrada para abrir uma posição e ordens de saída para encerrar ou ajustar uma posição já existente. Além disso, também temos as chamadas ordens sintéticas, que combinam funções para automação e saída com lógica condicional avançada como ordem oco, né? Interessante. Então, primeiro, ordens de entrada de compra, tá? Nós temos três tipos de ordens de entrada de compra, ok?
Então, essas são as ordens usadas para abrir uma nova posição no mercado. Elas podem ser de compra ou venda short. Ordens de compra, buy at market, compra imediatamente a mercado. Então, ele vai comprar, o nome já diz, compre a mercado. Compra imediatamente ao preço de mercado. Então, deu o sinal de entrada, ele vai entrar a mercado mesmo, onde o preço estiver ali naquele momento, tá? E a função NTSL é buy at market, compre a mercado. Buy limit, compra limitada a um preço máximo definido. Buy limit. E temos o buy stop, compra quando o preço atingir um valor de stop especificado. Qual é a diferença entre buy limit e a buy stop? Beleza. Vamos lá. Nós temos, supostamente, vamos supor que nós temos um candle aqui de sinal de compra. Vamos supor que o nosso sinal de compra aqui é o fechamento maior do que a abertura, um candle de alta, tá? Fechamento maior do que a abertura. Então, baseado nesse candle de alta, o que que eu quero fazer? Eu quero enviar uma ordem de compra limit, tá? Vamos iniciar pela ordem de compra limit. Ordem a mercado, muito simples, vai comprar no preço que tiver, tá? Deu sinal, aconteceu, vai comprar no preço que tiver. A ordem limit, ele envia uma ordem compra a um preço máximo definido. Porém, um conceito importante que eu quero que você grave é: ordens limit nós enviamos abaixo do preço atual. Se o nosso sinal de compra é um candle de alta, tá? Nós temos aqui o fechamento desse candle e a abertura de um novo. Aí esse novo aqui ainda está funcionando, né? Então, esse candle aqui não quer dizer nada. Vamos supor que ele está funcionando, ele está aqui. Ele vai olhar para esse cara aqui, ele vai ver que esse cara aqui é o zero. E se o zero for o sinal de compra, que é o fechamento maior do que a abertura, o sinal vai dar ok, verdadeiro. Então vamos enviar uma ordem de compra ao mercado. Ele vai comprar a qualquer preço aqui, a mercado. Vamos supor que ele comprou aqui. Na ordem limit, que eu vou definir como azul aqui, para a gente definir a separação de onde enviar essa ordem, eu tenho que enviar essa ordem abaixo do preço atual. Então, vamos supor que a abertura vai ser sempre igual ao fechamento, basicamente, se não tiver um leve gap aqui, um spreadzinho. Então, tem que enviar uma ordem abaixo do preço atual, daqui para baixo, né? Então, a limit, eu vou poder enviar essa ordem, por exemplo, no 50% desse candle, na abertura, na mínima, né? Eu posso projetar esse candle uma vez para baixo e enviar uma ordem de compra aqui, por exemplo, ou 50% da projeção, 25, 75. Gosto muito de trabalhar com essa estratégia, né? Então, preço abriu, bum, compra aqui e vai. Preço abriu, compra aqui e vai, por exemplo, entende? Preço abriu, veio testar a mínima, compra na mínima, né? Compra aqui, ou seja, a limite nós enviamos abaixo do preço atual de mercado, abaixo, ok? Ok. O buy stop, nós temos a mesma estratégia. Vamos supor que temos um candle de alta, né? Temos aqui um candle de alta, o máximo, a mínima, abertura e fechamento. E aí o preço abriu aqui, mesma tese, tá? Tá funcionando aqui. A diferença é que o buy stop, ele vai enviar acima do preço atual de mercado, tá? Ele vai enviar acima. Então, aqui, ó, daqui para cima ele envia essa ordem. Então, eu posso comprar, por exemplo, no rompimento dessa máxima, vou comprar no 25% no rompimento, ou seja, sempre buscando o rompimento, sempre buscando o stop, o acionamento daquela ordem. Então, abriu aqui, bum, vem o outro candle aqui, por exemplo, né? Ele abriu aqui, testou aqui para baixo, tal, né? Deixou aqui, vamos supor que ele deixou esse pavio que ele testou aqui, os 25%, né? E aí ele, bum, acionou a ordem. Então, vai ter uma ordem aqui de compra, acionou essa ordem, ele vai comprar, tá? Aí eu posso até colocar um gradiente aqui para quando ele vir rompendo, quando tem um sinal muito forte de compra, por exemplo, você acredita que você conseguiu achar uma tese que faça com que esse cara aqui seja um sinal de que um rompimento vai vir a acontecer. Então você pode definir ordens stop, né, a partir acima do preço de abertura, e ele vem rompendo e pegando todas essas ordens aqui, né, montando uma posição de rompimento. Então, para isso que serve ordens de compra a mercado, buy limit e buy stop. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença das ordens de entrada de compra. E qual é a diferença, Vitor, das ordens de entrada e de venda?
é o mesmo critério, não vai mudar, tá? É o mesmo critério. Porém, no caso de venda, a gente tem que usar as ordens stop. Vamos supor que o preço abriu aqui, as ordens stop, logicamente, agora abaixo do preço atual, né? E as ordens limit, logicamente, acima do preço atual. O preço atual é esse. Então tem que enviar ordens acima, tá? E no caso de venda abaixo, só inverter a lógica para a venda. Beleza? Essas são as ordens de entrada para NTSL. Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.